Olá, pessoal, olá, amigos, a todos os nossos amigos aqui presentes no canal Mão na Massa. Hoje um formato diferente, um formato novo. A gente já vem fazendo algum podcast, fizemos com a Patrícia Menezes, da Embrapa, fizemos aí com o professor Fábio, lá da UEM. E hoje tem um cara aqui do meu lado, e na verdade eu assisto ele. Esse aqui é um empresário de sucesso do Rio Grande do Sul, lá de Lajeado. Eu queria falar a satisfação que eu estou tendo aqui de conversar com você, Ricardo. Muito obrigado mesmo atendendo o nosso chamado aqui. Eu falo que o nosso pessoal que está aqui no canal não são inscritos, são amigos que a gente tem aqui. A gente troca ideias sobre pecuária praticamente todos os dias com os vídeos que eu posto. E E é uma satisfação ter você aqui, um empresário que está com o pé na grama, porque esse aqui, ele é mestre, é doutor no que fala. E eu te chamei aqui, Ricardo, porque eu preciso muito da sua informação. Eu tenho certeza que vai cair como uma luva esse assunto que a gente vai discutir hoje para o pessoal, para os nossos amigos aqui do canal Mão na Massa. E quem quiser acompanhar os vídeos do Ricardo, o canal é o Silari. Esse cara é o produtor das máquinas, é o fabricante das máquinas aí ensiladeiras e enfardadeiras de capiaçu, seja qualquer silagem que for, milho e tudo mais. Tem vídeo lá que eu passo o dia assistindo aqui, porque, igual eu vinha conversando com ele há pouco, eu estou engatinhando no quesito silagem, né? A gente trabalha com pastagem aqui, pensando em pasto vedado, a gente trabalha com proteinado no inverno, a gente desenvolve aqui as nossas receitinhas caseiras, mas pensando em um volume, não em um suplemento, mas em um complemento na alimentação, eu estou tendo que partir para a silagem, como muitas pessoas aí, seja para aumentar a taxa de lotação ou para passar o período mais seco do ano com uma qualidade melhor, sem aquele efeito sanfona, né, seu Ricardo? A vaca emagrece e engorda. No meu caso, e muitas pessoas aqui, a gente fala sobre gado de corte, a maioria. Tem um pouco de gente no nosso canal que trabalha com leite, muito, uma minoria, é claro, mas tem também. Pessoal que faz recria, outros fazem cria, certo? Então, no geral aqui, cara, não seria pessoas aí de engorda, é mais pessoal que trabalha com cria e recria, beleza? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Depois de tanto elogio, eu até fiquei meio encabulado. Não sei se eu vou conseguir falar. Vou ter que procurar aqui a coragem. É brincadeira, gente. É uma satisfação estar no seu canal. É uma satisfação também levar conteúdo para as pessoas do seu canal, seus inscritos. Mais do que empresa, na verdade, as pessoas me conhecem pela informação técnica que a gente disponibiliza. Eu sou especialista na área de alimentação, então a questão da silagem é o que a gente mais trabalha. E me especializei nisso justamente para poder entender o que eu vendo. Eu vendo uma máquina na verdade, duas máquinas, que é moer e ensacar, que trabalham exatamente com silagem. Então não tem como um empresário que vende um produto não conhecer o conjunto daquele produto, né? Não é só você produzir máquina. Então a questão é muito mais ampla do que você só jogar para a rua um equipamento. Então, hoje, eu trabalho muito mais focado e levar informação para as pessoas de uma forma gratuita, é uma missão que parece que eu tenho. É, Legal. vinha, cada vez mais eu me sinto é, como é que eu vou te dizer, A gente encarregado, mais tem, obrigado, sabe? Uma obrigação pessoal, sabe? Por quê? Quando eu leio o comentário de uma pessoa, sabe? Você vê o retorno das pessoas, você vê quantas pessoas precisam da informação, você vê como falta pessoas que fazem isso sem verdade. caráter financeiro. Hoje todo mundo quer cobrar. Querem cobrar até para dar um copo d'água para você. Você pede um copo d'água, eles vão chegar e dizer, não custa tanto. Nós que viajamos pelo país, para a gente conseguir uma água quente para tomar um chimarrão pelo esse país, aí a maioria das vezes tem que pagar. Né? Olha só que Você tem coisa, que né? pagar. Você chega no posto de gasolina, tem que pagar para a água. Porque o posto de gasolina, aqui na região sul, tem umas máquinas que deixam água quente. Mas para Sim. cima, mais para cima, tem que pagar. E caro. Mas não é esse o assunto. Bom, o que eu posso contribuir para ti
é uma coisa mais sintetizada, até porque as pessoas não conseguem, vamos dizer, prender a atenção muito tempo, porque às vezes a gente não pode alongar o assunto, que ele acaba ficando cansativo. E as Certo. pessoas às vezes querem logo entender o assunto e aprender. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar de uma forma mais ampla. Eu vou trazer para você, você fica à Certo. vontade para fazer as perguntas e tal, Show, que show. você tenha, tá? Eu vou levando o assunto no momento que você faça as pausas. Se você quiser fazer pergunta, não fizer pergunta, eu sigo. Eu vou trazer, então, assunto para você sobre o Capiaçu no contexto dele, Capiaçu, né? As pessoas acham que eu defendo o Capiaçu, não defendo o Capiaçu. Eu trago informação dele porque é uma coisa que precisa. As pessoas estão com muita falta de informação. E vamos falar um pouquinho também da reserva estratégica, que é guardar alimento para você usar depois, porque as pessoas não pensam. A pessoa compra muito no Brasil, compra o gado, para depois que comprou o gado, pensar como é que vai alimentar. E aí, quando não tem, não plantou, paga altíssimo e reclama porque, é porque é caro, porque né, o custo é alto. O custo é alto quando você não se prepara, quando você Sim. usa da forma errada. Então, tudo que a gente não estuda, não entra no assunto e tenha um conhecimento, a gente acaba pagando caro por isso. As pessoas, quem não estuda, quem não para ouvir um vídeo que é técnico, que não é opinião, acaba pagando o preço. E o preço é caro. Que justamente é errar e fazer o produto errado, o gado não engordar, você está jogando alimento fora. Enfim, são muitos erros. O índice está crescendo, né? São várias coisas na agricultura que a gente acaba. O desperdício, ele acontece não só na agricultura, dentro de casa, mesma coisa. Né? Quando você compra demais dentro de casa e você não consegue consumir, acaba estragando, vai para o lixo. Com Né? certeza. Poucas pessoas se dedicam a dar para alguém. Então, é bastante difícil hoje as pessoas dedicarem esse tempo. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho do Capiaçu no contexto dele de aparecimento dentro do mercado. Dentro do nosso mercado brasileiro, a gente tem a seguinte situação. Michael, você deve concordar com o que eu vou te dizer. Vamos lá. Surge alguma coisa nova, as pessoas vão lá, ouvem as primeiras informações e acreditam em milagre. Surgiu um milagre. Isso aconteceu com o Tifton. O Tifton, quando apareceu, as pessoas, meu Deus do céu, era tão falado quanto o Capiaçu quase hoje. Hoje o Capiaçu, vamos dizer, está superando em informações. Mas o Tifton acabou caindo quase no esquecimento. Pouco se fala, pouco se usa. Mas por quê? Porque não se aprendeu informação técnica sobre ele. A primeira coisa que erraram no Tifton é não entender que Tifton é uma grama. E como grama, como capim, ele é de pastejo. Ele é de porte baixo. Então você larga o gado. Ou se você tiver uma máquina que consegue colher ele, até pode levar para o coxo. Mas o normal é fazer pastejo. Aí as pessoas querem fazer silagem. É um alimento com muita água, né? Você tem que colher ele, né, verde, não pode colher com palha seca. Então, ele é para pastejo. Dá para usar? Dá. Tem gente que tem equipamento que vai cortar rente ao chão. Aqui a gente chama de tarupe, papa-capim. São máquinas que tem um rolo na frente que vai recolher, cortar bem baixo. E tem uma outra parecida com a ensiladeira que você baixa bem rente ao chão. Mas não pode ter pedra, não pode ter ondulação, tem uma série de requisitos. Mas para que ele serve? Para que ele foi desenvolvido? Pastejo, você fazer piquete e largar o gado. Ótimo, tem proteína, é bom. Daí veio o paredão. Eu vou citar só dois e vamos para o Capiaçu para não alongar. O paredão foi outra coisa. Se falava tanto, e o paredão aquilo, e o paredão para lá, todo mundo satisfeito, todo mundo falando, e muita gente falando que não sabia. Só que as pessoas continuam esperando milagre. E queriam fazer o paredão como braquiária. Me pedem para fazer silagem tudo que é tipo. Gente, vamos fazer silagem com que é capim de corte. E não fazer silagem com capim de pastejo. Aí veio o Capiaçu. Na história do Capiaçu, tá, falta muita informação. São informações que quando ele saiu pela Embrapa, já naquele momento, essas informações elas faltaram. Um exemplo clássico, se pegar o manual técnico de 2016, quando surgiu o capim, aí o espaçamento que está no manual técnico para trator é de 1 metro. Não se consegue com 1 metro fazer isso. Precisa Não de 1,5 dá, metro. já vai dar pisoteio já, né? Então o que acontece? Uma pesquisa, mesmo que ela tenha 2, 3 anos, ela é mais técnica, quando estou falando em Embrapa, ela é mais uma pesquisa de laboratório, encontrar resultados, trazer um resultado de produtividade, do que a prática. É como uma faculdade.
Sim. A faculdade, eu não sei se a imagem para ti tá ficando eu meio Tá meio bom atrasado, a demais. imagem? Você tá Não, não enxergando a tá imagem não. normal? Normal, eu tô normal, tá Não tá normal aqui. robotizado, é isso? Segue o jogo aí. Tá. Tá Então de o que que boa. acontece? Num teste da Embrapa, no desenvolvimento de qualquer pesquisa, a gente trabalha muito mais a testagem do que a prática. Quando alguém vai para a faculdade, você aprende a teoria e você vai ter a prática no campo. Sabe quem Sim. é que deveria ser os professores nas faculdades? Pelo menos Hum, mais da metade deles? Produtor rural. Como é que se faz uma faculdade de agronomia sem o produtor rural estar lá dentro da faculdade? verdade. Explica. Sem estar atestando o que está sendo ensinado, né? Exato, é muita teoria. Toda Muita teoria. faculdade, no geral, é bastante teoria. Onde é que nós Sim. vamos ter um pouquinho mais de prática? Numa faculdade muito ampla, que é a faculdade de medicina, onde a gente vai ter um pouquinho mais de prática que as outras. Mas se não, Sim. o estágiozinho no final da faculdade, está tudo certo, tá formado. Não é assim. Eu, Tanto é pelo que que eu sei, uma residência de medicina é quase o mesmo tanto que o cara estudou, ele faz residência, né? Depois. exato, para depois ele dizer que realmente ele é um médico, né? Até ali ele Exatamente. é como se ele fosse um estagiário ainda, né? Sim. Ele sendo residente. Ele já é médico, mas ele Uhum. precisa passar por isso. Sim. Tá? Então, o que que acontece? Maicon, hoje, as pessoas, elas divulgam muito a informação que ouve, distorce e divulga. Ouve, distorce e divulga. Aí vem a outra parte que divulga opinião. Ah, eu acho que é assim, eu vou lá e falo como se fosse uma verdade. E do outro lado, nós temos uma plateia que acredita em tudo, né? E principalmente acredita quando fala em milagre. É. E aí vem o capiaçudo no meio dessa jogada. Ah, o cara é barato, custo baixo. Aí o cara, assim, do Capiaçu, ele produz 300 toneladas por hectare. Ok, ele é barato, produz 300 toneladas. Informação está correta. Até aí, manual da Embrapa está certo. E daqui para frente? Tem lá no manual da Embrapa, daqui para frente, a tua prática, como é que tu vai preparar? Não, não tem. Não tem nada. Então as pessoas se limitam a informação muito pequena. Tem alguns fatos que as pessoas, por exemplo, não se dão conta. Primeiro fato, Capiaçu não serve sozinho. Tem gente que acha que vai plantar um capim, como aconteceu também lá com o Tifto, com o Paredão e com outros, Uhum. e eu vou tratar meu gado com aquele capim. Tem um que serve para isso? Tem alguns. Milho serve para você enganar o gado. Não é que ele vai tratar o gado 100%. Vai ter Sim. que botar no pastejo para ficar bom, vai ter que agregar outros alimentos para ele, de preferência ter uma variada dieta. O gado é que nem uma pessoa. Você come só feijão? Não come. Não. Você come só Como só arroz? Não macarrão? come. Não. Você consegue viver só de carne? Não consegue. Não. Então o gado é a mesma coisa, ele precisa de uma variedade, uma dieta, que pouco se fala. Quando se fala de dieta, o cara é que nem farmácia. O cara quer passar a receita dele para o outro. Mas o outro tem o mesmo gado? Não. É a mesma genética? O gado dele é a mesma objetivo? Aí tu me falou, cria, recria. Mas daí então temos leite, nós temos engorda, nós temos Tem igual. várias situações. Nós temos a bezerrada, né? Nós Tem, temos tem. várias situações diferentes para usar o mesmo alimento. Aí nós temos, por outro lado, no Capiaçu, que as pessoas às vezes acham que o mundo é a cidade deles. Ou tem uns que pensam pior, eles pensam que o mundo é igual à propriedade deles. A propriedade Isso. deles é igual para todo mundo. Gente, nós temos um país continental quase, aonde nós temos, né, seca, nós temos alagamento, né, regiões alagáveis, nós temos seca, nós temos frio aqui no sul, né? Então nós temos excesso de água em alguns lugares. Não tem como comparar. Aí vem o solo, Fotoperíodo, solo diferente. fotoperíodo é muito diferente. Tem lugar que escurece mais cedo, outro tem mais luminosidade, outro tem menos. Eu costumo Se nós dizer ficar que falando só de diferenças, vamos passar meio dia falando. meio-dia É falando, muita de diferença. vizinho para Então, vizinho tem diferença. De então as vizinho pessoas de pegam e cerca. passam régua, né? Acho É, que a propriedade deles, ó, pegar aqui um papel, acho que esse quadrado aqui, ó, esse é, quadradinho é o mundo. Não, o mundo é um globo que está nas minhas costas lá, ó, né? É verdade. muitos países, tá? E o Brasil é aquele globo quase, em diferenças. Nós temos frio, nós temos lugar que tem muito calor, nós temos lugar que não chove, temos lugar que chove demais, nós temos solo fértil, temos solo que tem que corrigir. Então o cara diz assim: ah, eu plantei, o primeiro ano deu bem, o segundo não deu. Aí o outro plantou, tá 3 anos, tá dando bem. Por quê? O solo dele é bom, o teu solo é mais ou menos. Você adubou, ele não adubou, tudo muda.
De um vizinho para outro, teu vizinho não tem o mesmo resultado. Pode olhar para a vida do teu vizinho. Lembre-se, bota assim no teu raio-x mental. 2 anos da vida do teu vizinho e 2 anos da tua vida. Em plantio, em gado, em qualquer coisa. Vocês têm o mesmo resultado? Não. Por quê? Vocês trabalham diferente. Está Então a localizado vida ela é praticamente no assim. mesmo lugar. É assim. Então a primeira realidade que nós temos que entender do capiaçu é que ele tem deficiência nutricional. Isso pouca gente está falando. Agora começou a se falar sobre isso. A deficiência nutricional é porque ele tem pouca proteína. Então a pouca proteína dele é parecida com o milho. Nós pegar o capiaçu com 110 dias, ele vai ter lá 5,6, se eu não me engano, tá? Em média. O teu vai estar 5,6, o outro vai estar 7. Aí o milho vai ter lá no produtor número 1, 10% de proteína. Lá no cara que fez errado, ou talvez ele comprou a semente errado, vai chegar a 5% e vai ter menos que o capiaçu. E aí? E Qual é o daí? problema disso? O problema está no amido, no açúcar. O capiaçu, ele é um capim, e não tem semente. Então, se ele não tem semente, não pode ser comparado com o outro. Não tem como substituir. E o milho é completo? Não, o sorgo também é bom, o trigo é bom, a soja é bom. Tem muita coisa que se usa até melhor do que o milho, Sozinho não que as vai pessoas não resolver, né? usam. Silagem de soja, alguém fala dela? Não fala. Mas é ótima, maravilhosa. Olha Bom, só. seguindo, a, assim, ó, silagens importantes, já que Vamos lá, você vamos não lá. sabia. Silagem de trigo, existe um trigo especial para silagem, tá? Olha aí. E qual é a importância da silagem de trigo? A maior importância é que ela dá no período que não está dando o verão, ela é mais do frio. O trigo é dessa época agora, na entre safra. Show. Então você Show. ganha capim agora, e capim com semente, um pezinho pequeno, né, de 50 centímetros, com um monte de semente, e alto valor de nutrição. Daí tu tem a soja também, tá? Não produz igual milho, mas em vez de você deixar parado, né, e não produzir, aproveita o momento que você está faltando alimento para produzir alguma coisa. Daí Com você não gasta certeza. tanto da época das águas. Então tem várias, né? Aí o capiaçu, o que, que se faz com ele? Você tem que complementar. E o complementar, o melhor jeito é você complementar na hora de fazer a silagem. Vamos falar em silagem. Eu não vou Ó, falar aqui pessoal. a pastejo de 50 dias que as pessoas falam demais. Pastejo de Então, peraí. 50 dias com capiaçu, Só um parênteses. Você falou um negócio muito que muita gente tem dúvida. Até inclusive eu. Esse complemento visando, buscando essa pode ser, ele deve ser feito na hora da silagem, na hora de fazer ali, não é depois lá no curso lá. no coxo você corre 2 riscos, tá? Tá, Primeiro, o gado vamos lá. escolher. Tem que misturar bastante, senão o gado começa a escolher, tá? Esse é o primeiro fator de risco. Ele Vamos vai nessa começar a ali, comer, né? Uhum, depois ele vai até lamber e vai deixar sobra de coxo. E aí vem o grande certo. problema do nosso produtor rural, que não sabe que sobra de coxo tem que tirar. Ou alguém deixa uma comida na mesa, no No outro dia vai lá prato, comer. Não vai, né? Então, o boa animal é a dica. mesma coisa. Sobra de coxo estraga, né? Então, não pode ficar a sobra do coxo. Um cachorro, você deixar a sobra no pote dele, depois ele não come. Veneno de formiga. A formiga come depois que pegou umidade, de um dia para o outro. Se pegar umidade, já não come. Então, tem vários fatores que as pessoas às vezes não param para pensar. Show, Na show. situação, respondendo a tua questão, tá? Eu sempre indico para as pessoas que eu atendo para que faça junto na hora. Por quê? Vai fermentar junto, aí vai ter o cara que vai dizer vai criticar o nosso vídeo dizendo assim: "Ah, mas vai ter perda". Sim, tem perda. Tem perda, mas tem ganho. A perda que você vai ter é uma perda percentual menos de 1%. Mas você vai ganhar em quê? Você vai estar com o alimento já preparado para a Pronto, digestão. Você ganha na pronto. digestão. Então, Show. cientificamente falando, duas coisas. Se eu pego um farelo de soja e boto ele a fermentar junto, ele vai passar por uma transformação química com uma perda perto de 1% de nutrientes, no geral. Não estou falando 1% de proteína. No geral, 1% de perda. Mas eu vou ganhar em quê? Eu vou ganhar porque ele foi transformado na fermentação e ele está pronto para ser digerido com maior rapidez e menos energia gasta na digestão. Porque as pessoas não pensam que a digestão gasta energia. E Gasta aí vem o energia. cara que diz que aqui, ó, 20 Uhum, centímetros, 10 centímetros, a câmera aqui. Ó, uhum. tá? Silagem, isso aqui é silagem? Tem gente que acha que sim.
Por que não se pode ter uma silagem tão grande? Fibra longa, meu amigo, é 3 centímetros. Fibra longa não é 20 centímetros. Então, quando eu faço uma silagem com 1, 2 centímetros de tamanho, tá? Que é o normal, vai sobrar naturalmente 20 centímetros, pedaços de até 10 centímetros, até 3 centímetros, que vai passar. Isso é o suficiente. Cientificamente, uma silagem boa, para ter um melhor aproveitamento alimentar, sem desperdiçar energia da ruminância, porque o gado tem que ter rumen e ruminar, por isso que não pode ser só farelo. Certo. Tem que ter 80% de pedaço pequeno e 20% apenas de fibra longa. Isso vai fazer ele ficar saudável, sem risco algum, e além de ele estar saudável, ele vai aproveitar muito melhor aqueles 80% que já está pronto para digestão. Não dá para dar 100%. Por quê? Ele tem que usar o rumen, ele tem que usar essa parte digestiva, senão ele fica doente. Isso, então, Certo. as pessoas não conseguem entender que você não pode ter muito grande, ele vai ficar ali ruminando, gastando energia para dissolver, e essa energia perdida, você está gastando capim à toa, né? E você está gastando energia que você poderia entregar para ele e gerar leite ou carne, e você está gastando essa energia para ele apenas digerir. Certo. Então, nós temos esse problema. Quando eu entro com isso na fermentação, eu entro com algumas vantagens. Exemplo, capiaçu, capiaçu ou um capim que não tem semente, ele tem uma dificuldade de fermentação. Dá para fazer sem inoculante? Dá. Todos vai dar certo. Só tem um problema, tem que estar com a matéria seca certa, você vai fazer. Tá? Vai ter bactéria, vai demorar um tempo mais? Demora. Mas se eu entro com farelo aqui, eu preciso, se quiser usar inoculante, ainda pode usar, mas eu entro com o inoculante a 10, 20% apenas que eu ia usar, muito pouco. Por quê? Porque os grãos trazem as bactérias necessárias e trazem alimento para as bactérias. Porque não é só a bactéria. Aí vem a questão das pessoas não entenderem inoculante. Inoculante é apenas bactéria. Não tem Certo. alimento ali. Uhum. Senão ia fermentar dentro do frasco e você não ia poder usar. Ali só tem bactéria. Quando você leva o farelo para dentro da silagem e um pouco de bactéria e começa a fermentar, essas bactérias vão cada vez se multiplicando e multiplicando para fazer fermentação. Se você não tem inoculante, se você não tem o farelo, elas levam muito mais tempo para se multiplicar. Então, a multiplicação dessas bactérias que vão fazer a fermentação vai ser mais lenta ou mais ou menos, né, nessa proporção com aquilo que eu usei. Se eu usei farelo a mais, eu tenho açúcares, eu tenho alimento para elas. Se eu não tenho alimento para as bactérias, o capiaçu não tem esse alimento. Então vai demorar muito para elas se desenvolver, para elas procriar, para elas, né, aumentar o Uhum. número e fazer o trabalho que elas têm que fazer. Por outro lado, uma silagem tem que estabilizar o mais rápido possível. O que é estabilizar? Fermentar, se tornar ácida e virou uma conserva. Nada mais do que uma conserva de pepino, uma conserva. Silagem é isso. Ela vai Que criar legal. acidez, de tão ácida, é como se ela estivesse dentro do vinagre e ela não vai estragar. E aí vem Certo. a questão do ar. Depois que você tem uma coisa ácida, que é o vinagre, e o alimento que tu colocou lá, e tu vai fazer uma conserva. Qual é o segredo maior? Fechar, vedar para o ar não entrar. Não, senão E aí vem o vai problema da estragar. silagem receber ou não oxigênio. E as pessoas acham que o oxigênio, o problema está na hora de fazer. Não. O oxigênio é quando, depois que ela já se transformou em gás, ela não pode mais receber oxigênio. No silo de chão ele entra, porque suga, né? Então no silo de chão vai entrar. E quanto mais você prensa o silo de chão, menos ele vai penetrar no bolo. Imagina o bolo, né? Vamos chamar o silo de bolo. Quanto mais Certo. duro esse bolo for, menos o oxigênio consegue entrar para dentro do bolo. E aí vai Sim. mudar a camada que vai perder ou não perder. Então, essa é a diferença. Cada assunto demora 1 hora. Então, eu vou tentando sintetizar. Quer fazer uma parte, uma pergunta? Não, vamos. O pessoal que tiver dúvida aqui, pode deixar nos comentários. Eu queria fazer um parênteses aqui. Que aqui nós estamos bombardeando de informação. Isso aqui é um bombardeio de informação É um técnica resumão. É um resumão aqui nesse momento. de quem tem vivência com isso, pessoal. Não estamos falando aqui de uma teoria, não estamos citando nenhum livro, isso é coisa prática. Eu trouxe um cara aqui que vive com o pé na grama, ele é empresário, ele sabe o que ele está falando, mas ele está lá com o pé na grama. Então, esse bombardeio de informação vai surgir. Se nós tirar 10 dúvidas, vai aparecer mais 20. Então, já deixa a sua dúvida no comentário, tá? E desde já, de antemão,
O canal do Ricardo vai estar aqui na descrição. E é lá que eu busco as minhas informações quando eu tenho dúvida também. Então, talvez uma informação que o Ricardo passou aqui agora e você quer esmiuçar, quer tirar dúvida, vai lá no canal dele que você vai encontrar o material necessário. E vão Eu seguir o respondo os jogo. comentários pessoalmente, inclusive. Todos que são Que, técnicos eu respondo pessoalmente. que Tem o pessoal da legal, equipe que responde o mais básico. que bacana. O Marco Maran tá precisando de equipe, rapaz, que eu tô respondendo sozinho aqui, tô deixando mais da metade sem responder. Eu, sinceramente, assim, ó, eu respeito quem não consegue, tá? Mas eu acho que se a pessoa ela foi lá comentar, ela merece, é que nem o cara que deu um bom Merece, dia. cara, Você tem merece. que dar um bom dia de volta. Eu costumo, eu Mesmo que costumo você fazer. só balance a cabeça para aquela pessoa, mas ela merece ser percebida que você recebeu com amor e carinho aquilo. O comentário, na verdade, é o meu salário. Meus É isso vídeos, aí. eles não são patrocinados, eles não têm propaganda. Por quê? Uhum. Porque eu gosto que as pessoas venham e fiquem à vontade. Não sou contra quem vende os vídeos, porque tem gente que tem o canal e precisa do canal para sobreviver. A maioria das pessoas que tem canal, ela usa como renda. Eu tenho uma empresa, eu não preciso disso. Então eu abro É, mão em respeito às pessoas e, por outro lado, eu também, o meu salário, como ele não vem de lá, ele vem daquele comentário, a satisfação de estar ajudando as pessoas. Para quem não me conhece, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu vamos não lá. levo nunca no meu canal, no meu dia a dia, informações de opiniões. A minha opinião nunca vai para a internet. A minha opinião ela é minha, para os meus amigos e para minha família. Eu levo para a internet unicamente fatos, fatos científicos, com fundamento ou testado pessoalmente por mim. Então eu trabalho dessa forma. Eu não trabalho Show. com uma opinião. Se eu levar um dado, esse dado tem que ter vindo de algum lugar ou de uma testagem minha, que eu vou ter documentação, ou de uma testagem como Embrapa, com qualquer meio de pesquisa que tenha o dado. Agora, a opinião dos outros eu também não levo adiante e não levo a minha opinião adiante, porque opinião é opinião, fato é fato. Vamos seguir o baile, então. Alguma Vamos lá, parte? desce o remo. Vamos lá, então. Então, o capiaçu, nós temos que entender algumas situações dele muito importantes. Primeiro, 300 toneladas. Ok, 300 toneladas. Mas vem cá, você acha que o solo consegue produzir 300 toneladas para você se você não devolve para ele nutriente? Não dá. Aí eu vejo as pessoas dizer: ah, no primeiro ano deu bem, no segundo ano já não deu mais. Ficou velho? Não, faltou nutriente. Você fez análise de solo antes de começar a plantar ou depois no segundo ano para ver o que está acontecendo? Não. A culpa é do capiaçu? Gente, eu não defendo o capiaçu. Estou falando fato. O capiaçu não tem culpa. Qualquer capim é igual, entendeu? O assunto do momento é capiaçu, mas o assunto do momento tem que ser entendido. Tem muita gente aí que está falando coisa que não é fato. Aqui é fato. Vou passar para vocês fato. Primeira Vamos coisa lá. que é fato, então. O capiaçu, ele tem baixo nutriente. Então, não adianta você pensar em 300 toneladas. Tem que pensar como é que você vai administrar isso. Segundo fato que tem que entender. Fala-se muito. Ah, que a proteína está boa com 50 dias para tratar no coxo. Gente, capiaçu no coxo tem 9% de matéria seca aos 50 dias. Significa que tu tem que dar 10 vezes mais alimento para ele aproveitar o gado. O gado não consegue, com o capiaçu, aproveitar todo esse alimento. Dá para tratar no coxo? Dá. Faz silagem, trata depois, ou trata um pouco. Não pensa que o capiaçu para coxo é tudo. Não é. Estou falando em Não, natura, corte. não é dieta Segundo, 100%. Não é dieta é, 100%, é isso, né? exato. Segundo, lembra que para tratar todo dia no coxo é muita mão de obra. Então não vem dizer depois que dá muito trabalho o capiaçu. Não, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para 3, 4 cortes por ano e só 3, 4. Você vai fazer 3, 4 vezes ou 4 vezes por ano o corte. Regiões vai dar 2 cortes por ano e vai fazer silagem. E não vai ter todo o trabalho toda hora. Então tem que entender as coisas como elas são. Aí vem aquela coisa. Ah, mas eu quero porque não tem proteína, não sei o quê. Né? O que mais fala da proteína? Bom, eu botei no meu canal que ele aumenta a proteína. Aumenta a Sim, eu vi, quantidade, mas não a porcentagem. Então você ganha proteína ele ficando com 110 dias para silagem. E não eu vi. perde. Então as pessoas Show. têm que entender um pouquinho que às vezes os números enganam. E se fala demais que ele baixa a proteína que tem que ser nos 50 dias. Não, gente, não é assim. Você quer proteína? Então esquece o capiaçu. Planta Isso. curumim, bota o gado a pastejar curumim, 18 a 20% de proteína, muito mais que o milho. Tá resolvido? Não, não tem amido. Continua sendo um capim. Então tem que entender que amido
É um componente que não tem nos capins, só vai ter nas sementes. Isso tem que entender. Se você não entende sobre isso, que é diferente a semente, não adianta você acreditar em milagre. E aí não adianta acreditar em milagre, porque o capim, todos eles, nenhum deles faz milagre. Você vai ter que botar concentrado, botar a mão no dinheiro, e aí o que você acha que está lucrando, vai gastar. Ah, o Capiaçu não vale a pena, então financeiramente vale, vale muito a pena, porque ele é muito barato para produzir, ele produz muito, e o que você vai gastar para corrigir a deficiência é muito mais barato que você pegar um outro alimento e fazer com o outro alimento aquele mesmo engorde, aquele mesmo leite. Mas tem que fazer a dieta certa. E a dieta certa tem que fazer de acordo com o teu uso e com a tua região, com a raça do teu animal. Então não adianta você ir para a internet e querer achar a dieta que vai servir para você. Não, cada propriedade é uma propriedade. Tem que ter alguém que acompanha você. Você consegue na internet conseguir dados básicos ou opiniões, né? E opiniões são perigosas. Cuidado. Vamos seguindo, gente, senão vai demorar demais. Ah, então tem que adubar. Se você não aduba ele, ele não vai produzir. Lembrando também disso. Vai ter como qualquer coisa, vai ter as pragas. Ele pega a cigarinha? Pega. Vai pegar fungo? Vai. Então você tem que entender eles. Depois que você entende, você vai se dar bem com ele. Vai saber tudo? Não. Sabe por que não se sabe tudo sobre um capim ou qualquer coisa? Porque o milho deve ter alguns séculos já o milho. Alguém sabe quantos dias vai estar prontinho para colher? Alguém tem essa receita? Me dá, porque eu não sei quantos dias a gente colhe exatamente. Aí você quer dizer que o capiaçu tem que Não colher com tem. 120 dias? Não. Tudo muda, solo, clima, chuva, né? Nem vou me alongar, porque eu acho que as pessoas às vezes não param para pensar. Estou Com xingando certeza. uns aí que acreditam em Eu, qualquer coisa. Oi? eu vi esse vídeo seu, eu vi o começo desse vídeo seu aí. Eu vi ele Então, e achei muito então é aquela interessante. coisa. Tem muito estudo sobre o milho, inclusive dos híbridos, né? Que o pessoal acha que domina mais ali, assertivo nele, mas tem É. muito a se aprender, né? Então, Você quer ver uma coisa que eu descobri pelo Brasil? ah, Eu não vou falar os estados, tá? Para não me queimar com os estados aí, tá? Mas alguns uhum, estados do Brasil planta milho de 3 metros, 3,5 metros de altura, tá? E, e muitas pessoas levam muito a sério a palavra volumoso. Volumoso está associado a volume, mas volumoso tem que ter qualidade. Não adianta volumoso, que nem. Estamos falando de Capiaçu há 50 dias a coxo. Gente, é um volumoso com 91 a 92% de água. Que volume é esse? Volume de água. E água não é alimento. Então vamos entender um pouquinho. Aí, algumas regiões do Brasil planta o milho com até 3 metros. Vamos falar em 3 metros, tá? Ah, bastante volumoso. Mas vem cá, quanto por cento você tem de grão? Se você tirar a espiga do milho, você tem o quê? Um capim. Vai ter o mesmo capim que os outros. Então, o que tem de valor? A espiga. Aqui no estado, a gente planta o milho para silagem na faixa da medida humana, 1,60, 1,80. Essa é a altura. Predominância, espiga grande, e a maioria dos cultivares que se escolhe aqui, 2 espigas. Ah, mas você tem um estado melhor. Não, nós não temos um estado melhor. Nós temos uma cultura de fazer silagem para gado leiteiro há muito tempo. Minas Gerais também é muito especialista em pequenas propriedades. Então, nós uhum, temos que aprender muito com Minas e o Brasil inteiro tem que aprender com o Rio Grande do Sul e Minas. Estou esquecendo dos outros estados? Não, gente. Cada estado tem a ensinar. Qualquer pessoa, por menor que você ache que ela não tem informação para te dar, ela vai te dar sempre uma lição de vida. Então, nunca a gente deve menosprezar, seja um é isso estado ou aí. não. Nós estamos falando aqui em silagem. A silagem ensacada, por exemplo, por mais que nós somos os produtores e precursores da silagem ensacada no Brasil, Rio Grande do Sul, tá? O campeão de silagem ensacada é Minas Gerais. Por quê? Pequenas propriedades, e eles entenderam a importância e valorizaram o método. Tá? Então, é um método que cresceu muito lá. Mato Grosso, um exemplo, de 9 anos que nós estamos na silagem sacada de máquinas já, nesses 9 anos, Mato Grosso entrou no ano passado para cá, na silagem sacada. Resistência cultural. Ela está Resistência. entrando agora. Vamos continuar, gente, senão eu vou perder o foco aqui. É, por Você que é que o bom de cap... papo, rapaz. Você é bom Ah, de eu falo papo. O de pessoal papo. tá gostando, com certeza, viu?
Por que o Capiaçu é tão falado agora? E se você observar bem, tem que observar e não ir pelas ondas de canais, tá? Observe os comentários. Vai no canal, assistir o Atenção, vídeo, pessoal, olha atenção. quem está plantando o comentário da pessoa. Porque o cara do canal, às vezes, vai passar para você uma opinião. E o cara que está lá plantando vai te dizer assim, não, para mim eu estou satisfeitíssimo com o Capiaçu, para mim dá muito certo. Pois é, são 80% em média, tá? Isso aqui é uma estimativa que estão satisfeitos. Nós temos 20% de insatisfeitos. Desses 20%, 5% são a turma do contra. Qualquer coisa na vida tem 5% do contra. Né? Pode ser uma árvore que dá dinheiro, que sai nota de 200. Vai ter a turma do contra. Não, não dá para plantar, porque vai vir a Receita Federal e vai prender nós. Alguma coisa, eles vão dar a turma do contra. Então, o que acontece? Nessa questão da turma do contra, tá, nós temos 5%. Mas o Capiaçu tem 20%, está fora do normal. Por quê? Porque esses 15% que estão insatisfeitos aqui fizeram de forma errada, como se faz muita coisa nesse país. Ah, eu sei fazer. Uhum. Quando eu ia nas propriedades as primeiras vezes, eu ia falar do cara para fazer silagem assim ou assado, a gente fala que é assim ou assado, desse jeito ou daquele jeito. É. O cara olhava para mim assim, cara, mas tu vai querer me ensinar a fazer silagem? Cara, eu faço silagem desde o tempo do meu tataravô do mesmo jeito. Agora você acha que você vai querer me fazer diferente? Meu amigo, você faz errado. Você perde muito. Você quer perder menos? Tá? Você quer parar de rasgar dinheiro? Eu tô aqui para isso. Não quer, não tem problema. Eu tô embarcando no carro e indo embora. Eu vim aqui para te Correto. ajudar. Então a vida é assim. Então tem 15% de pessoas que ou foram pela opinião de alguém, tá? Ou não estudaram sobre o que estão usando. Nós estamos falando agora não só do Capiaçu, em tudo na vida, desde um trator. Tá? Vai ter o cara que fala bem do trator, vai ter 20 anos do trator e vai ter o vizinho do lado lá que em 2 meses destrói o trator. O problema é o trator? Não, o problema é as pessoas. Então vamos lá. O que hoje o Capiaçu traz para o Brasil? Reserva estratégica. Que bicho é esse? É guardar o que não se faz. As pessoas, como eu falei lá no começo, a pessoa compra gado e bota gado lá dentro do coisa e pensa que faz a conta, às vezes, no momento bom das águas, né? Quando você tem fartura de alimento. E esquece da seca. Esquece de calcular quanto o teu gado come naquele período que tu não tem. E aí acontece o quê? Aí vem dizer assim, o custo de produção é alto. E aí tem um cara lá que está satisfeito, alguns satisfeitos e um monte insatisfeito. Por quê? Esse monte insatisfeito está fazendo errado. Não está preparado. Aí não plantou, não tem, não se planejou, vai pagar caro. Vai pagar o dobro do valor da silagem. Triplo do valor. Aí vem o problema. Né? E aí você vai comprar a porcaria. Porque tem muita silagem por aí, né, que o pessoal vende qualquer coisa. O mercado está tão bom da silagem que o cara tira as espigas do milho e vende silagem para você. E aí vai dizer, tem pouco milho. Não, é que o milho não estava, né? É porque está picado miúdo. O cara te dá qualquer desculpa. Tem gente, É. olha, eu tenho vergonha de falar isso aqui, porque são produtores rurais fazendo isso. Não é o cara da cidade, o malandro da cidade. Tem Uhum. produtor rural pegando a mangueira e molhando a silagem para dar peso. E Meu ela pai chegando eterno. correndo lá do outro lado pro cara que comprou. Então, gente, tem tudo. Acreditem, tem de tudo por aí. Vai pegar os que não se planejou, né, Ricardo? O Vai planejamento, pegar os que o não estão planejamento assistindo o começa vídeo. antes de Vão, comprar o gado. Na hora que você vai, você tem que planejar a compra da propriedade. E depois todo o resto. Eu tô lançando. vai pegar aquele cara que não ficou até agora no nosso vídeo aqui, ó. Vai, vai pegar esses caras de calça curta. Esse aqui, pessoal, é um alerta Vai legal. ter uns que vão dormir no vídeo, se o vídeo é longo, tá? Esse aqui é um Eu faço alerta palestra de legal. 2 horas, 2 horas e pouco. Eu prendo as pessoas por 2 horas sem ser cansativo normalmente, né? Só Show de que bola. alguns dormem, que é aquele cara que tá ali só preenchendo o número. Porque se ele tá interessado no assunto, ele não dorme, E nós né? estamos trazendo esse De assunto. aula, você sabe disso. Se o assunto da aula é bom, você não dorme. É, não dorme. Nós estamos trazendo Você esse tá assunto interessado no aqui. assunto. Pessoal, a gente está trazendo esse assunto aqui. E talvez você está assistindo esse vídeo aqui um ano depois do que nós postou, meio ano depois, não sei. Quando que isso vai tocar no seu coração? Quando que o algoritmo do YouTube vai te entregar isso? Mas para quem está assistindo agora, para quem está assistindo agora, nós estamos no começo, voltando no começo das águas, pelo menos aqui no sul do Brasil, centro, né? Logo vai voltar o começo das águas agora, mês que vem e tal. Aqui no Paraná hoje até choveu. E eu te falo o seguinte,
é nesse momento agora que você vai pensar, né, Ricardo, um planejamento para o próximo período seco. Então, nós não estamos chovendo no molhado aqui, né? Estamos preparando Sim. mesmo aqueles que estão precisando dessa informação. É só isso que eu queria passar, não queria interromper. Eu sei que eu gosto de te ouvir e segue o jogo. Vamos lá. Bom, Michael, assim, ó, eu vou assim, ó, o assunto, todos os assuntos, os meus vídeos é muito complicado, às vezes, de produzir um vídeo, como eu trabalho muito tecnicamente e não só cuspir qualquer coisa para fora, os vídeos são longos, tá? Nós estamos aqui com a nossa reunião com 40 minutos, tá? Então, assim, ó, o que que acontece? Para quem ficou até aqui e tem interesse, tá? Porque muita gente até aqui já desistiu de assistir, tá? Porque não era o que queria. Então, se o cara não quer assistir um vídeo, não é o que ele quer, não tem problema, ninguém é obrigado a assistir. Mas se Tá é certo. importante para você, vai buscar informação, você está no caminho certo. Então, quem está aqui nos 40 minutos aqui ouvindo nós dois, é o cara que tem sucesso na vida. Você é um vencedor. Você vai ter sucesso. Por quê? Porque você vai estar preparado com as armas da informação. É isso É o que mais faz a importante. diferença. É isso que faz a diferença da coisa. Assim, ó, nós vamos editar com a minha equipe aqui esse vídeo. Uhum. Eu vou botar agora nesse vídeo uma tela para Certo. você ver aqui. Observe essa imagem. Essa imagem que tem uma cerca dividindo é o que faz a diferença entre o seu vizinho e você e faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu, pessoalmente, passei nesse lugar, no asfalto, tirei essa foto e vou guardar ela o resto da vida nas minhas palestras, no meu dia a dia. Olha de novo para a imagem, olha bem para ela. Olha no potreiro lá, a cerca dividindo. Olha as duas realidades. Aí você quer dizer lá no meu comentário que todo mundo é igual, que o capiaçu é igual para todo mundo. Não, tem gente que só está alimentando gado pelo capiaçu, ou pelo curumim, ou pelo paredão, ou pelo tifton. Não importa o capim, gente. Tem gente que tem que se apoiar em alguma solução. Aí você vai lá dizer, porque tem que ser milho, capiaçu não presta. Cara, se não presta para ti, não planta. Não planta. Nem assiste vídeo falando dele. Esquece ele. Esquece. Tira da tua vida capiaçu. Né? Eu sou bem cético com isso, entendeu? Não adianta o Show. cara querer dar-lhe pau, o cara tem que pegar, entendeu? Buscar a informação que ele precisa. E não perder tempo e ir lá atrapalhar a vida dos outros. Bom, eu estava falando então antes na questão do tempo, tá? Quando nós chegamos em 40 minutos, fica cansativo para todo mundo. Eu fazia vídeo muito longo e eu sei disso. Então, gente, é muito mais interessante vocês usar os comentários, né, em cima desse vídeo aqui, tantos outros que ele tem no canal dele, maravilhosos, que eu tenho visto. No nosso canal também tem muito conteúdo de informação, eu não tenho canal comercial, não, em forma alguma, não faço propaganda de máquina minha lá. Eu, na verdade, trabalho só na linha técnico-agrícola, tá? Nessa parte, na parte da agricultura, na parte do capim, na parte da alimentação que a gente está falando. Então, assim, ó, eu teria aqui mais uma hora para falar em reserva estratégica. Então, eu vou resumir aqui e vai dar um outro depois, tá? Para que não fique cansativo para ninguém. A gente faz um Show. só sobre reserva estratégica. Lembra dessa frase? Reserva estratégica. Por quê? É o que garante a tua sobrevivência sem gastar tanto. Segunda frase para você lembrar: dieta certa. Não adianta você pensar que a tua dieta está certa. Não, você tem que ter certeza. Senão você gasta proteína demais pensando na proteína, que todo mundo só lembra da proteína. Não lembra do resto. São muitos nutrientes. A proteína é apenas um. Então, esqueça da tua vida falar só em proteína, porque proteína é um só. Quer proteína? Trata com soja. 40 a 48% de proteína. Milho tem. Não, milho só tem 10, no melhor cenário. Então vai lá, pega a soja, dá só soja para o teu animal e fica feliz com a proteína. Agora, se você quer fazer uma dieta, você precisa fazer mistura. Mistura. Não vai nem caber aqui. Ó, pelo menos 10 componentes. Pelo Que menos 10 bacana. componentes. Quais são os 10 componentes? Todos. O capim que você deixa a vaca solta, que ela comer sozinho, é bom para ela. Precisa, tá? Aquele que você plantou, plantou só um, tá errado. Você precisa de 10. Lembra de 10, da regra de 10? Então são 10. Quando você dá o concentrado, o que tem no concentrado? Uma mistura de 4, 5, 3, no mínimo 3 grãos diferentes moídos. E por que é grão? Por causa da matéria seca.
Então, quando eu falei do capiaçu ter só de matéria seca 9%, quando você dá o farelo no coxo, que você tem que complementar porque fez errada a dieta, você está dando naquela farela, tem 90% de matéria seca, só 10% de água. Está entendendo a diferença de um grão e de um capim? Capim tem composição de água. Grão, quando está seco, tem composição de nutriente, amido, açúcar, ele tem tudo ali concentrado. E não precisa ser milho. Pode ser soja, pode ser arroz, pode ser aveia, pode ser azevém. Mas eu não indico azevém. Por quê? Porque é uma semente muito pequena, no mesmo pé que tu tira na aveia, é muito mais semente. Então você tem que ter planejamento para ter reserva estratégica. Então, para quem quer saber e entender e se planejar para uma reserva estratégica, aguarda que nós vamos produzir o vídeo para vocês, falando especificamente, pontualmente, de uma forma científica, de uma forma exata e para que você acerte. É receita de bolo? Não, não existe receita. Eu não dou receita para ninguém, só para a propriedade que eu visito. Por quê? Porque a tua realidade é diferente, mas eu te dou o caminho. Através desse caminho, você vai poder pensar, se planejar e chegar a um resultado muito melhor. E gastar menos com alguém que tem que te assistir várias e várias horas indo da tua propriedade. Ele vai lá, ajustou a tua dieta, tá pronto. Porque você já pensou o que plantar, você já tem uma noção, um norte. Porque a dieta é o fim. É quando você está lá no coxo, é a dieta. Mas para ter uma dieta para um animal, você precisa plantar os alimentos e só vai fazer a dieta a correção de coxo. Então, dieta é a correção do que não chegou no coxo. Eu faço para vocês é chegar o menor custo de dieta de correção. É isso que você tem que pensar. O maior custo de alimentar gado está no plantio errado e não na dieta. E Olha não no só. concentrado. Porque o concentrado você pode reduzir ele lá embaixo a pouca coisa, se você plantar certo. Se você plantar grão. Lembra, concentrado é grão. Plante grão. Capiaçu é bom? É bom, mas vai ter que plantar grão. Eu nunca vou dizer para alguém plantar capiaçu sozinho. Vai ter que plantar milho também, continuar plantando. Planta lá no inverno, para quem tem um pouco de frio, planta trigo, porque ele não vai concorrer com as coisas do verão. E assim por diante. Você tem que aproveitar. Solta o teu gado. Não tem espaço na tua propriedade. Cara, se na propriedade do lado tem espaço, entendeu? É mais barato arrendar a propriedade do vizinho do que você pagar um monte de valores em silagem. Faz a conta em um ano de silagem, quanto você gasta. E faz a conta de um ano de arrendamento de um terreno para você, para ter um pastejo, ou para você ter uma lavoura mais grande. Então não adianta dizer que a terra é pequena, gente. Solução tem para tudo. A gente tem que ter criatividade. E criatividade brasileiro tem. É o rei da gambiarra brasileiro, tá? Eu sou o rei da gambiarra também. Assim que eu projeto máquina, né? Quer falar em gambiarra? Fala comigo, né? Quem já assiste o meu canal viu. Máquina de pulverizar veneno. Eu inventei, eu precisei dela. É uma gambiarra? É, mas serve para muita gente. Então, para quem serve, não é gambiarra, não. É uma Que solução. legal, que legal. Gambiarra, ela só é gambiarra quando você se machuca, quando você faz errado e ela não dá certo, É uma tá? solução técnica alternativa, né? Exato, exatamente. Então, Então, então né, aqui pelo para mim, inspirado, eu vou deixar você finalizar o vídeo. Antes, eu deixo só uma mensagenzinha. E aham. lembrando, quer entender do assunto, busca informação. Não cai do céu a informação. Você tem o Corra ar, atrás. a água, Deus te dá várias coisas de graça. A maioria te cobra, até um copo d'água que eu ando pagando aí pelo país, aí copo d'água, estão cobrando. Então não é tudo, a água já não é de graça. Logo, logo, o sol já estão cobrando também. Energia solar, vai sair do meu canal Energia Solar, hein? Vocês vão ver, já estão cobrando sol, o governo cobrando sol, gente. Cobrando pelo sol. Vai Então, ver. olha, só falta cobrar o ar que tu respira, meu amigo. E depende de onde é que você vai, você paga para respirar também. Não vai para o Pelo amor. hospital lá, se sacrificar demais, você vai parar no hospital, vai pagar oxigênio lá, hein? Então, cuidado. Gente, tenho ciência que a tua saúde é mais importante. Então, trabalhe com menos esforço. Trabalhe com a inteligência. Quem trabalha com a inteligência, com o pensamento e assiste vídeo, busca informação, trabalha menos e ganha muito mais. Essa é a minha dica, essa é a mensagem para você. Quer sucesso? Busca informação. O sucesso está na informação. Agora é com você. Michael, Se, se não tem batalha, se não tem confronto, não tem vitória. exato. Se não tem vontade de mudar, se não tem essa inquietação, porque eu tenho certeza, quem ficou aqui com nós até agora é inquieto no sentido de querer produzir alguma coisa. E quem não tem essa inquietação, tem gente que está acomodado, tem gente que está jogando.
nada contra. O celular agora. Tem gente que está em outras plataformas se distraindo, talvez está cansado, tudo mais. Mas tem você que está aqui no nosso canal, que está aqui buscando informação, porque você tem uma inquietação dentro do seu coração. Isso move você para frente. Então não deixe ninguém te falar que você está no caminho errado. Na verdade, é o contrário. Quando alguém falar que você está louco de fazer o que você está fazendo, é aí que você está no lugar certo. Essa é a minha mensagem que eu queria passar. Quantas vezes as pessoas mais próximas da gente falam, você vai fazer isso? Você está louco de Estar fazer certo isso. perturba, sabia, Michael? Você quer Aí, ó, perturbar boa. alguém? É fazer certo. Fazer É fazer certo. certo. Se você fizer certo, você perturba. Ter Sem medo sucesso de, perturba. sem medo de errar. Sem medo de errar, porque muitas coisas a gente erra tentando acertar, né? Então o medo de perder tem que ser menor do que a vontade de ganhar, né? Não estamos aqui vendendo sonho para ninguém, tá? Não somos vendedores de sonho aqui. Mesmo porque ninguém, no momento que nós falou aqui, planta isso, planta aquilo, planta isso, não. Teoria e prática é resultado. Quem vai aplicar esse método empírico aí de tentativa e erro é cada um de nós. Estamos falando de uma coisa quase mística. Dentro da pecuária hoje, não é a mesma realidade da agricultura, que tem muito mais investimento, muito mais assistido, multinacionais e mais multinacionais falando de um assunto que acaba sendo algumas coisas mais padronizadas, vamos dizer assim, de uma propriedade para outra, por causa da tecnologia que se usa na semente e nos defensivos e tudo mais. A agricultura é quase uma coisa mística, de uma Você porteira vai perder para o cá, trem, hein? Tá passando o trem aí. você está escutando, você tá escutando o trem aqui, é quando eu estou com os alunos aqui do É o nosso segundo já, curso. que você vai perder já o segundo já. Tá produzindo muito milho aqui na região, está descendo para Paranaguá lá. Então, é tudo isso. É de uma porteira, de uma cerca para outra muda muito a realidade. É quase uma coisa mística. O gado engorda mesmo com o olho do dono, porque essa frase é muito clichê, mas é de uma forma que o gado engorda, as coisas vão para frente se bem assistido, né? E não seja igual os produtores que o Ricardo visitou lá, resistente à mudança, né? Eu estou fazendo isso há tantos anos, então o que é isso? É um paradigma que a pessoa tem, que aquilo ali que ela faz está certo. Então, esteja disposto a quebrar esses paradigmas. Na medida que você quebra um paradigma, você já faz outro, é claro, você vai fazer um novo jeito de trabalhar, mas sempre aberto à mudança. Então é isso, versatilidade, buscar conhecimento e estar, assim, aberto à mudança. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os amigos hoje aí. Beleza, gente? Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Na força de que a gente recebe do Senhor, porque de Deus a gente recebe apenas saúde. E se você não cuidar também, Ele não vai cuidar para você. Então, gente, cuidado aí com a saúde, repetindo mais uma vez. Se você tem saúde e tiver disposição, você chega a qualquer lugar. Só precisa desses dois elementos. Agora, se você não tiver saúde, não cuidar da saúde, não adianta você ter ideias, não adianta ter projetos. Então, o fator número 1 que eu desejo para uma pessoa, no aniversário, em qualquer lugar, em qualquer momento, eu só desejo uma coisa para a pessoa, só vou te desejar saúde. Todo o resto você conquista, porque as pessoas têm o dom de conquistar, né? Então, a mensagem que eu mais uso no dia a dia é essa: eu te desejo é saúde, né? E o resto a gente conquista. Gente, muito obrigado. Michael, eu agradeço de coração o Eu convite, que a agradeço. presença, espero que eu atenda a necessidade. Se não atender, estou à disposição para quantos vídeos precisarem, e principalmente a gente trabalhar assuntos mais focados. Hoje foi mais um resumão por cima, né? E depois a gente vai focar, então, mais assuntos mais pontuais, que daí fica mais fácil para a pessoa aproveitar melhor. Show de bola. Grande abraço, meu amigo. Alô, Fica com até Deus. mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.